Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Aqui, diretamente das dependências da Rede Petrópolis de televisão, canal 10 via Tech Cable. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu consiga levar para você, telespectador de casa, informações relevantes sobre o dia a dia do trabalhador. No programa de hoje, eu vou conversar com a Carla Fernandes. Ela é do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Ou seja, hoje a gente vai falar para o jovem que está estudando e que precisa de emprego. Olha que coisa legal. Fica com a gente que a gente vai para um breve intervalo e volta falando sobre esse tema tão importante. Fica com a gente. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta e vamos dar início à nossa conversa com a Carla. Carla, boa tarde. Boa tarde, Carla. Obrigada pela disposição de vir até aqui a Rede Petrópolis de televisão para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né? Num momento em que a gente fala de crise, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre empregabilidade, não é? Queria que você explicasse para mim o que é o CIEE. Bom, o CIE é uma situação, para quem não sabe, né, é o Centro de Integração Empresa-Escola, né, trabalha dando oportunidade de inserção do jovem no mercado de trabalho, né, há muito tempo, né, e é uma instituição sem fins lucrativos, né, nós somos uma instituição de assistência social voltada para dar oportunidade ao jovem. Você especificamente é formada em assistência social, Eu sou assistente social, isso. Então, na verdade, quando fala disso é porque a gente quer pensar que a gente está dando oportunidade para quem em alguns momentos não teria, não é isso? Exatamente, exatamente. Maravilha. Você sabe exatamente há quanto tempo que existe? Bom, o CIE está espalhado nacionalmente, né? Todos os estados têm uma unidade do CIE. Só no Rio de Janeiro existe há 51 anos. E aqui em Petrópolis fez 31 anos esse ano. Maravilha. Eu sei de muita gente que passou e São conseguiu muitos. suas vagas. São muitos. E eu tenho a alegria de também ter conseguido o meu maravilha. primeiro estágio através do centro. Na verdade, fui selecionada pela editora Voz através dos serviços. Então, eu posso garantir que existe, né? As pessoas são... Eu saí de lá e fui contratada. Então, assim, é até interessante, quase emocionante estar conversando com você, porque bom. profissionalmente a minha vida começou a partir do Centro de Integração. Onde é que está localizado atualmente em Petrópolis? Aqui em Petrópolis fica na Rua Dom Pedro I, a Rua Dom Pedro, no número 374. Próxima à pracinha que tem ali no meio da Rua Dom Pedro mesmo, né? Perto dos nossos colegas de emissora, Isso. assim, bem pertinho da TVC Em frente, e da isso. Vila Imperial. Tá bem ali Exatamente. junto com as Exatamente. TVs, a Unimed, quer dizer, Exatamente. é fácil de encontrar. Que também é importante quando a gente pensa, né? Sim. Como é que é o objetivo da instituição? Como é que funciona a prática do dia a dia do trabalho de vocês? Então, o CIE tem uma equipe grande, né, que faz esse trabalho. Então, para a gente estar dando essa oportunidade, a gente conta primeiro com os consultores, são 2 consultores da região serrana, que vão às empresas fazer esse trabalho de sensibilização, né, pedindo que as empresas contribuam com as vagas para os jovens, né, tanto no estágio como no programa Aprendiz Legal, né. O aprendiz legal é aquele menor de idade, não é isso? Isso, de 14 a 24 anos, que é uma lei federal, inclusive, né, que as empresas têm que cumprir a partir de cotas, né? Não dependendo só do cumprimento que vem pelo Ministério do Trabalho, mas quem tiver uma empresa com mais de 7 funcionários, está dentro do critério para poder também aderir ao programa, né? Então, a gente vai às empresas fazer essa sensibilização, né? E, do outro lado, fazendo abertura para os jovens, né? A gente faz o cadastro dos estudantes, depois a gente pode passar o site direitinho, como é que faz, né? E aí as empresas pedem um perfil e a gente encaminha. Então, toda essa parte burocrática do estágio, de relatório, de acompanhamento, é feita pelo CIE e a capacitação dos jovens também, né? Dentro das empresas, através do Jovem Aprendiz, o CIE também tem essa capacitação para eles. Maravilha. Quantas empresas, mais ou menos, a gente tem hoje cadastradas para a gente ter, para o telespectador que está em casa pensar assim, nossa, tem bastante empresa de verdade?
Em Petrópolis, são 756 empresas cadastradas até o momento. E você sabe me dizer mais ou menos quantas pessoas que estão empregadas através do programa do CE? Olha, a gente vai por estimativa, né? Porque a gente tem um trabalho nas 4 municípios, né? A gente acredita que na região serrana, 3.000, por aí. E região serrana a gente diz o quê? Porque região serrana são os 4 municípios: Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e inclui também 3 rios. Maravilha. Como é que as pessoas, como é que a empresa pode se cadastrar? Ou seja, eu sou empresária, tenho uma vaga de estágio e quero um profissional, mas quero que ele venha quase que chancelado, não é isso? Sim. Pelo CIE. Como é que funciona esse processo no passo a passo? Pode entrar em contato com a gente pelo telefone 2243-9706, se quiser depois a gente repete também. Claro. Né? Pedir a visita das consultoras ou ir diretamente ao CIE. Né? Lá tem o consultor que faz essa parte dos convênios. Né? E aí, a partir disso, é feita toda uma contratação. Né? O CE, ele sobrevive apenas da contribuição dessas empresas, né? Na medida que eles pedem esse estagiário, é uma contribuição simbólica, uma vez só, né? Para que a gente faça o acompanhamento do aluno até o final. Interessante esse aspecto, era uma das questões que eu ia te questionar, né? Assim, como é que essa instituição se financia para poder pagar o aluguel, o salário dos funcionários e manter essa máquina funcionando? Sim. É a contribuição dos empresários, né? Na medida que a gente oferece essa oferta de serviço, né, de estar acompanhando os estagiários e os aprendizes, a gente tem uma contribuição pequena que é paga uma vez só, à medida que ele faz o contrato. Para ser conveniado com a gente, não paga nada. É totalmente gratuito. Só quando ele consegue pedir um aluno de fato, começar o contrato desse aluno, é que tem uma taxa de pagamento, uma taxa única. Uma taxa única. Isso. E pode haver renovação do contrato de serviço? Pode, o contrato pode haver renovação de acordo com o pedido, né? Ele teve um estagiário, deu o tempo do estagiário, ele vai pedir um outro estagiário, aí é uma nova contribuição. Entendi. Bem interessante isso. Carla, vamos fazer um breve intervalo. A gente volta dando continuidade à nossa conversa. Fica com a gente aí. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade à nossa conversa. Carla, antes de começar o programa, a gente estava falando sobre as demandas profissionais, ou seja, foi contratado para uma coisa, para ser estagiário de uma coisa e está executando outras funções ou não tem supervisão adequada. Queria que você explicasse esse nosso bate-papo, né, porque eu já estou super inteirada do assunto, para o nosso telespectador, assim, para que ele entenda de fato, né, hoje o nosso telespectador empresário que pode vir a dar uma vaga para o estudante, o que de fato é um estagiário? Não é um funcionário, não é isso? Isso. Carla, é importante você colocar isso, porque até nos requisitos para se ter um convênio, a gente coloca isso muito bem detalhado. Tem que ter um espaço físico adequado, tem que ter um supervisor responsável, então ele tem que ter uma formação ou na área, ou um curso técnico, né, independente da demanda do estagiário, do cargo que vai exercer, né, e tem esse acompanhamento de fato. Né? Tem relatórios que ele precisa estar fazendo, tem avaliação, né? E qualquer problema também, o estudante ele também pode estar levando para o CE algumas questões, desde que esteja atuando fora da função de que ele foi contratado, ou que ele esteja se sentindo de forma um abuso, né? A carga horária além do que está no contrato. Então, isso tudo a gente acompanha. A gente tem uma equipe, né? Tem dos educadores também, tem eu enquanto assistente social, que qualquer problema a gente também media.
Então, é tudo bem claro para que não haja esse tipo de, vou colocar o estagiário como mão de obra. Não é essa a nossa intenção, né? É porque, assim, eu enquanto Carla jornalista, por incrível que pareça, poucas semanas atrás, estava conversando com uma empresária conhecida, ela falou assim, eu vou contratar uma pessoa da área de comunicação através do CIE. Falei, que legal, poxa, entrei para Vozes a partir do programa deles e tal, não sei o que. Ela, que bom. É bom ver que pessoas que estão no mercado foram inseridas e tal, não sei o que, E ela falou assim, vou colocar essa pessoa para poder coordenar a comunicação. Aí eu falei, coordenar? Falei, coordenar acho que não é muito legal. Não, é ótimo, porque o estagiário não tem vínculo empregatício e vai custar mais barato. Aí eu falei, eu acho que você não deve ter lido as propostas. Aí assim, como era uma conversa informal, eu não aprofundei o assunto, até porque, na verdade, não era, naquele momento eu não estava como trabalhadora em foco, e às vezes você tem que também evitar rinchas pessoais por conta do profissional. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do vínculo empregatício e do salário propriamente dito. Então, tem duas diferenças entre o estagiário e o jovem aprendiz. O estagiário, ele não tem direitos trabalhistas, né? Ele tem uma bolsa auxílio, a gente chama de bolsa auxílio, né? E o CE preza por essa contribuição para o jovem, né? Então, todas as ofertas de estágio, geralmente, tem que ter essa bolsa, vale transporte, a depender da empresa, né? E do cargo, né? Então, ele fica com 2 anos, podendo ser estagiário até 2 anos. Isso tudo é super controlado pela gente, até porque se renovar tem que assinar o termo de compromisso, né? Essas coisas que o estágio prega. O jovem aprendiz, ele tem os direitos trabalhistas, né? O jovem aprendiz, ele aprende a profissão, é importante dizer isso, né? A gente oferece programas de aprendizagem, né? E tem a ver com o que a gente está colocando aqui, né? Eu acho que o empresário, ele pode aproveitar o estagiário, sim, é muito mais barato, mas está unindo também a sensibilidade de estar ensinando aquela profissão, dando aquela oportunidade de aprendizagem, né? Isso a gente preza muito, né? O jovem aprendiz, além de ele ter os direitos trabalhistas, ele também tem uma carga horária limitada, ele não pode fazer hora extra, né? Ele tem que fazer aquela função para a qual ele foi contratado. E isso tudo é muito bem acompanhado pelas educadoras. Eles ficam 4 dias nas empresas e 1 dia lá no CE. Então, isso tudo é muito bem conversado e acompanhado, né? Para que exatamente não aconteça isso. Agora, mudou um pouquinho o sistema, está mais rigoroso, então. Está mais rigoroso. Porque na minha época não tinha aqui no CE, não. Eu trabalhava beça, né? Então, como é que funciona a questão da carga horária? São quantas horas diárias? O estagiário, ele pode ter no máximo 6 horas diárias, né? O jovem aprendiz varia de 4 horas diárias ou 6 horas, né? Depende do tempo de contrato que a empresa pedir. Né? Em que tipo de áreas esse profissional, esse estudante pode estar sendo alocado nas empresas aqui na região serrana que está... O estagiário em diversas, né? Porque da formação, tanto acadêmica quanto o nível técnico. Então, ele pode, tendo 16 anos, a idade adulta, né? Está estudando o ensino médio, ele pode ser um estagiário com a gente, pode pedir o estagiário com a gente. E aí vai depender da oferta da empresa, né? Certo. Tendo esse supervisor, né? Claro, tendo esse supervisor. Né? O jovem aprendiz, ele pode ser localizado em diversos setores. Empresa, comércio varejo, né? Enfim, são muitas oportunidades dentro do setor da empresa. Né? Então, ele pode ser setor de produção, supermercado, dentro de uma fábrica, o setor de administração. A gente tem bastante pedido de jovem aprendiz para administração. Né? Como é que funciona o seu banco de dados, o seu cadastro? A gente tem um banco de dados com milhares de cadastros, né? São muitos cadastros. A gente tem mais cadastros do que vagas, né? A gente quer fazer esse apelo para que as empresas também abrem as suas portas para poder suprir a demanda que a gente não consegue. São muito mais estudantes do que oportunidade. Né? É um cadastro, é um site, né? Quem quiser fazer pelo site é www.cie.org.br, né? O estudante, e aí um critério, está estudando, é importante frisar também, a pessoa tem que estar, né, no seu devidamente matriculado, isso é pedido depois também, declaração de matrícula, e frequentando, exatamente, né? E ter o RG e o CPF, que é o primordial para que você consiga se cadastrar no site. Entendi. Sem essa documentação sem escolaridade, não adianta fazer, né? Ele entra no site, é bem tranquilo,
né, tem a aba cadastro, tem lá cadastro fácil, né? Você preenche os seus dados pessoais, né? E aí depois, com calma, você pode preenchendo os dados complementares de curso, né? O site é interessante porque tem cursos online também, é interessante falar. Isso é né? ótimo. Tem oferta de vários cursos, né? Além das oportunidades que você mesmo pode acompanhar. A intenção é que o jovem acompanhe, né? Quando não acompanha, a gente sabe que tem essa dificuldade. Tendo a vaga, depois que ele é cadastrado, tem a vaga no perfil dele, o CE convoca. Olha, surgiu uma vaga nesse perfil, você tem interesse. E aí é chamado para um processo seletivo. É importante dizer também que tudo é um processo seletivo. Ótimo. Isso. Que não adianta falar balela, né? Dizer que tem todos os não cursos. Não adianta, porque depois é tudo pedido, né? A comprovação, né? E a gente sempre diz para o jovem, não precisa mentir. Né? Aquela questão de não ter experiência. Acho que todo mundo que começa a trabalhar na vida nunca teve experiência. Então, é muito tranquilo dizer que não tem, né? Carla, informar também, não sei se dá tempo, que a gente tem o programa Desenvolvendo Pessoas, que acontece na sede de Petrópolis, né? São uma série de oficinas, e foi importante você falar essa questão de mentir no currículo, né? Porque é terrível. Que dão exatamente essas dicas. Eles preparam os jovens para o mercado de trabalho, como fazer uma entrevista. Então, é uma série de oficinas que é bem bacana. E o melhor é que o jovem já sai dali como certificado, né? Contando o ponto exatamente quando não tem essa experiência no processo seletivo. Não, e eu falo com muita tranquilidade essa questão da mentira no currículo, porque quando eu fui fazer o meu perfil lá no CIE, e isso foi 14, 15 anos atrás, quando eu estava saindo do 2º grau mesmo, eu não tinha absolutamente experiência em nada. Sim. E aí eu fiquei muito desesperada. Falei, gente, o que eu vou fazer? Exatamente. Como é que é isso? Vou ter experiência nenhuma. Aí eu era voluntária desde muito nova, num projeto social que fazia fraldas para a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, que, por sinal, hoje eu sou diretora de Relações Públicas. E aí eu coloquei voluntária no setor de não sei o quê, que faz as fraldas para fulano de tal. Aí eu falei, legal. Liderança comunitária na igreja, não sei o quê, porque eu também era. Vai lá que isso significa alguma coisa, né? E lembro como se fosse hoje que eu coloquei doadora de sangue. Eu lembro que, na época, eu tinha um namoradinho, ele falou assim, você botou doadora de sangue? Eu falei, será que a pessoa me avalia porque eu sou uma pessoa solidária, não sei o quê? Às vezes são características para a pessoa que está começando, em que ela não tem quase nada para dizer dela, e um trabalho voluntário que tenha tido um bom resultado, um projeto social que seja interessante, pode significar alguma coisa. Para você não dizer assim, não, meu nome é Carla e meu telefone é tal. Isso pode compor. E nada do meu era mentira, tanto que quando eu fui para Vozes, eu ainda me lembro que eu periodicamente ia doar sangue, e o meu chefe ainda falava assim, você já avisou que doava sangue, né? Falei, avisei. Então isso também é bacana. É importante falar sobre isso também, porque a perspectiva de trabalho do CE não é só a formação no mercado de trabalho, né? Dentro desse acompanhamento que tem com os jovens, eles são levados a fazer ação social também. Então, quem já tem uma identificação, como você está falando, com esse lado, é importante colocar também. Né? Lógico, tem que saber o que se coloca no currículo. Mas se você não tem experiência, eu acho que é um ponto positivo, né? Porque a gente também trabalha com essa perspectiva, né? Do da profissional, cidadania, do ser cidadão, né? Exatamente. Eu ainda não trabalhei com nada, mas nos meus 16 anos, nos meus 18 anos de vida, eu ajudei a comunidade, eu varri, eu não sei o quê. É interessante sempre. Corrobora para quem você é enquanto cidadão, porque você ainda está se formando como profissional, você ainda não é um profissional. Talvez isso colabore, e no meu caso especificamente, eu posso falar de carteirinha, né? Valeu super a pena, porque como eu fui trabalhar a primeira vez na editora Vozes, que tem um lado voltado pela solidariedade, né? Eles são franciscanos e tal, foi super importante. Talvez se eu não tivesse colocado que eu doava sangue, que eu dobrava fralda para os pacientes com câncer, talvez eu não tivesse sido observada no meio de tantos outros, né? Agora a gente já está chegando no final do programa, queria que a gente fizesse um passadão, assim, bem específico. Onde é que está o CIE, qual o endereço, os telefones, como a empresa se cadastra e como o nosso estudante, o jovem aprendiz, pode estar conseguindo a sua primeira vaga de emprego. Então, o CIE, mais uma vez, né, está na rua Dom Pedro I, número 374, né, como a Carla colocou, próximo à TVC 16, os parceiros da rede, né, aquela pracinha, né, tem o Tribunal Eleitoral ali também, acho que é uma boa referência.
né? Para quem quiser fazer um contato antes, até para saber o que levar, ou se ficar com dúvida, o telefone é 2243-9706. 2243 9706. 9706. Isso. Para as empresas interessadas, o contato é o mesmo, né? Só dizer que quer fazer um convênio conosco, né? Nós temos os nossos consultores que podem ir até a empresa e agendam uma visita, ou vocês também são bem recebidos lá na unidade. Tá? Maravilha. O site também tem a possibilidade das empresas fazerem o cadastro, tá? Mas a gente gosta muito quando vai pessoalmente, até para a gente poder colocar esses critérios, conversar pessoalmente, que a gente entende que é melhor. Maravilha. A gente falou brevemente que quando a empresa faz a contratação, no contrato, tem uma taxa inicial. Sim. Então, essa taxa é paga só pela empresa. O estudante, a pessoa que está conseguindo andar, o emprego não vai conseguir. Nenhum estudante faz pagamento de forma nenhuma para ter essa oportunidade, né? Esse pagamento simbólico é feito somente pela empresa, né? Uma vez que ele contrata, né? Para fazer convênio, ele não precisa pagar taxa nenhuma. Maravilha. Estou frisando isso porque muitas das vezes lógico, o telespectador lá de casa falou assim, ela falou que tem que pagar uma taxa. Não. E na verdade de não maneira assim. nenhuma é cobrado taxa para o estudante. O cadastro é gratuito. Se alguém está cobrando taxa para possibilidade de emprego, já está errado. Já está errado. Isso não existe. Maravilha. Tá? Carla, queria te agradecer pela gentileza, a gente que por ter agradece. vindo aqui. Sempre que você tiver novidades, quando tiver vaga, você pode me avisar. Ótimo. Vai ser um prazer a gente divulgar aqui no Trabalhador, porque a gente sempre pensa em levar o melhor de informação para que a nossa cidade esteja evoluindo enquanto massa produtora, né? Massa trabalhadora. Exatamente. Né? As pessoas, e eu posso falar como foi bom ter estagiado na Editora Vozes, como foi importante para a minha formação intelectual. Sim. Né? E é tão engraçado porque parei de trabalhar com a Editora Vozes há 10 anos e ainda continuo trabalhando com o Frei Moser, que é o presidente, porque me desvinculei de um lado, mas me vinculei do outro. Então, tudo começou foi lá uma no porta, né, de entrada bacana. Exatamente, uma porta maravilhosa. Tudo começou lá no meu estágio e hoje eu tenho 14 anos de profissão e 14 anos ao lado do Moser. Então, tudo por conta do CIE. Que bom. Né? Muito agradecida. Obrigada. Obrigada a você também, telespectador, que ficou com a gente nesse bate-papo, está inteirado. Não é especificamente para você, você já tem seu emprego, já está bem colocado, já é adulto. Com certeza você conhece um jovem que pode ser um jovem aprendiz, um estudante universitário, técnico, que está precisando. Fala sobre isso, comenta com as pessoas. A gente precisa multiplicar essas informações de possibilidades de estágio, de empregabilidade, disso que a gente está precisando nesse país. Agradeço também à Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10 via Tech Cable e ao Movimento Sindical, que faz com que a gente consiga levar informações para você com toda a verdade, sem ter máscara, financiadora, essa coisa toda. Tá bom? Muito agradecida e até a próxima semana. Tchau, tchau.